Nos últimos anos, Junji Ito virou um nome bastante popular aqui no Brasil. Todo ano saem novos mangás dele por aqui, seja pela editora Devir, Pipoca Nanquim, JBC. E aos poucos ele deixou de ser esse autor um tanto de nicho e passou a ser praticamente uma referência quando a gente fala de mangás e história de terror no geral. E quando um autor começa a ficar muito popular, é inevitável que algum nível de curiosidade venha junto dele. Muita gente começa a ver as capas, as imagens, vídeos e recomendações e pensa: legal, mas por onde eu começo? E olha, essa é uma boa dúvida, porque diferente de autores como Stephen King, por exemplo, Junji Ito não é um autor com muitas histórias longas e contínuas que se conectam, fazendo com que seja recomendado que você leia em uma ordem específica para aproveitar ao máximo cada experiência. No caso dele, a resposta mais fácil seria: escolha um e seja feliz. Mas isso é vago demais, e eu realmente acredito que, dependendo do mangá que você pega primeiro, a sua primeira experiência com o autor e, consequentemente, a sua visão sobre ele a partir daí pode mudar completamente. E sim, eu sei que existe uma recomendação quase automática quando o nome de Junji Ito aparece: Uzumaki. E assim, com razão. Essa é com quase toda certeza a obra mais famosa da carreira de Junji Ito. Além disso, ela é uma história longa, fechada, que não exige contexto de nenhuma outra obra de fora para que você entenda e se sinta completamente imerso nela. Talvez Uzumaki seja, de fato, a obra mais completa e a melhor obra do autor. Então, se você virar para mim e perguntar: posso começar a ler Junji Ito com Uzumaki? A minha resposta vai ser sim. Sem dúvida nenhuma. E provavelmente a sua experiência vai ser incrível, assim como foi a minha. Mas justamente por ser uma recomendação um tanto óbvia e também por eu já ter falado um pouquinho sobre o Uzumaki num outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui nos cards caso você tenha curiosidade de ver, eu decidi trazer 3 obras um pouquinho diferentes dessa vez. Em vez de começar pelo mais famoso ou fazer uma espécie de ranking ou lista de melhores, a minha intenção nesse vídeo é te ajudar a responder uma pergunta bem simples: qual é a melhor ordem para começar a ler Junji Ito? E não existe uma forma certa ou errada de fazer isso, mas eu separei aqui 3 mangás que eu realmente acho que, se você seguir essa ordem de indicação, a sua experiência pode ser ainda mais potencializada. E a minha primeira recomendação é, na minha opinião, a forma mais direta e talvez divertida de se entrar nesse universo. E só para finalizar as delongas, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, eu peço encarecidamente para que você considere ficar aqui até o final e quem sabe você não se inscreve no canal para não perder os próximos, certo? Sem mais enrolação, vamos logo pro mangá número 1. Há quem diga: quer começar a conhecer a bibliografia de um autor? Comece pelo começo. E no caso de Junji Ito, o começo seria Tomie. Mas nesse caso eu decidi ignorar completamente essa regrinha. E a minha primeira indicação para você é: comece por Fragmentos do Horror. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu comecei a ler Junji Ito justamente com esse carinha aqui. E eu não vou te enganar não. Essa não é nenhuma obra-prima do autor, assim como provavelmente nenhuma das que eu vou citar aqui são. Ué, por que você está recomendando elas então? Shhh, confia no processo. Mas essa é sem dúvida uma excelente porta de entrada para você começar a conhecer um pouquinho mais do estilo peculiar de Junji Ito. Publicado originalmente entre 2013 e 2014 e lançado no Brasil em 2017 pela editora Darkside Books, o título dessa obra não esconde em nada o que ela é. Pequenos fragmentos do horror. 8 contos curtos, ideias que surgem e são executadas de maneira rápida, precisa e, claro, um tanto perturbadora. Começar com esse mangá pode ser uma vantagem, porque ele te permite ter um primeiro contato com o autor sem precisar se comprometer com uma história muito longa, porque vai que você não gosta, né? Aqui temos 8 histórias curtas, quase contos em quadrinhos, que são até bem diferentes entre si, o que mostra a criatividade e certa versatilidade do autor em conseguir transformar praticamente qualquer coisa, de um edredom a um suéter de gola alta, em algo um tanto perturbador. Além disso, como eu já tinha dito no vídeo em que eu menciono o Uzumaki, a forma como Junji Ito constrói as suas histórias e o clima delas, principalmente em Fragmentos do Horror,
fica gritante. Uma ideia relativamente simples ou completamente absurda aparece. As páginas, os traços e os diálogos em si pouco servem para contar uma história lá muito coesa e super bem desenvolvida, mas para construir um clima de tensão e desconforto em cada quadro, que é recompensada com uma cena grotesca para aliviar, entre muitas aspas, nas viradas de página. Eu sei, é bem esquisito falar que um negócio completamente bizarro, tipo isso daqui, serve para aliviar a tensão, mas essa é justamente a sensação que eu tenho lendo as obras desse cara. E na minha opinião, essa é justamente a grande graça do autor. Então, começar a ler com uma coletânea de boas histórias curtas que já te ambientam rapidamente ao estilo de Junji Ito, me parece ser uma excelente primeira pedida. Essa é uma recomendação de mangá um tanto semelhante à anterior, porque aqui nós novamente temos uma coletânea de contos do autor. 11 para ser mais exato, lançados originalmente entre 1994 e 1997, que exploram um pouco mais do lado mais sombrio da mente humana e as bizarrices intrínsecas a ela. Eu não vou me alongar muito sobre essa daqui também para o vídeo não ficar tão repetitivo, mas no geral, são histórias curtas, com início, meio e fim. Quer dizer, às vezes fim, sem relação uma com a outra, o que te permite ler mais ou menos em qualquer ordem, assim como acontece em Fragmentos do Horror, só que nesse caso, um pouquinho mais denso. O que você pode perceber também, inclusive pelo tamanho dos dois livros. Em Cidade das Lápides nós temos 11 contos e ela chega mais ou menos em 420 páginas. Enquanto Fragmentos do Horror, com apenas 3 continhos a menos, ou seja, 8, chega a passar ali de 200 mais ou menos. A fórmula de Junji Ito está presente por aqui também, assim como praticamente tudo que eu mencionei do mangá anterior. Assim como seus traços e temas grotescos, que é de deixar qualquer um arrepiado de medo. Que venhamos e convenhamos, um pouquinho de terror não faz mal pra ninguém, certo? E dependendo do dia, pode ser também bastante divertido. Você não concorda? E por último, mas não menos importante, talvez a recomendação mais inusitada desse vídeo. Diário dos Gatos Ion e Mu. Eu digo que esse é inusitado justamente porque quando eu penso em Junji Ito, o que me vem à cabeça é justamente aquela salada de fruta gore, com espirais por todos os cantos, rostos deformados, situações repugnantes, como acontece com as indicações anteriores. Mas não aqui. Nesse caso, o que nós temos é quase uma história autobiográfica. Acompanhamos um personagem que, na verdade, é um alter ego do próprio Junji Ito, convivendo com seus novos amigos. Ion, um gato com um olhar quase sobrenatural, e Mu, um peludinho mais do que fofo. Depois que você já estiver um pouquinho mais acostumado com o estilo do autor, tendo lido as duas obras anteriores, é em Diário dos Gatos que talvez você se surpreenda ainda mais com a incrível versatilidade de Junji Ito, não somente como artista, mas como contador de histórias, porque o que a gente encontra aqui está quase naquela intersecção entre o horror e a comédia. É realmente incrível como ele consegue capturar bem alguns desses comportamentos misteriosos de alguns gatos. Ações que nos parecem por vezes enigmáticas com seu olhar penetrante e retratar isso de maneira natural, porém com traços e intenções que te jogam o tempo inteiro nesse conflito entre o bizarro peculiar, a especialidade da casa, com a leveza e riso e até mesmo um aconchegante fofo em certos momentos, que em muito lembram obras de autores como Tim Burton, por exemplo, que usam muitas vezes de uma estética bizarra potencialmente assustadora para criar momentos impactantes, emocionantes e de certa forma leves para quem os consome. Junji Ito obviamente traz essas ideias e as aplica da sua maneira, com seu estilo inconfundível, criando uma obra que talvez só alguém com a sua criatividade e talento de execução poderia entregar. Ah, e claro, a história tem gatos como protagonistas, então se você ama esses bichinhos peludos, esse deveria ser um motivo mais do que o suficiente para você dar uma chance, certo? Bom, no fim das contas, não existe uma ordem ou forma certa para começar a ler as obras de um autor. Mas eu sou daqueles que acreditam que a depender de como você começa a sua relação com a escrita, com o estilo e às vezes com o traço quando for uma história com ilustrações, pode sim ser influenciada por uma primeira experiência mais legal.
Porque quando se trata de Junji Ito, depois que a primeira história te pega, meu amigo, você vai querer ler o resto. E aí não tem mais volta. Então, desfrute da viagem. E cuidado com as espirais que encontrar pelo caminho.